Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para falar a palavra de Deus e quero desde já orar pela sua vida, orar pela sua família e pedir que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Você pode fechar os seus olhos comigo, vamos estar orando a Deus neste momento de reflexão bíblica, uma singela palavra de Deus para o seu coração. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, pela vida desses teus servos que estão nos ouvindo, aqueles, Senhor, que estão precisando de um socorro da tua parte. Aplique a sua palavra para que ela produza o seu efeito no tempo oportuno, em nome de Jesus. Fique conosco, aqui é o seu canal Momento com Deus e nós estamos aqui para trazer uma singela palavra para a sua vida e quero convidar você desde já a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 25. Vamos ler comigo a palavra de Deus? Pois bem, diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Você pode dizer amém por esta palavra maravilhosa? Pois bem, querido, esse texto em que nós estamos nos baseando neste momento faz-se referência a um homem cego de nascença, mas vale salientar para todos os irmãos o contexto desse texto, pois a Bíblia vai dizer que após o acontecimento do capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus estava reunido com os seus discípulos e também com ele estavam alguns judeus, escribas, fariseus, homens religiosos da lei. E a Bíblia diz que naquela época, Jesus naquela ocasião estava falando sobre a sua morte, sobre a liberdade que há no seu nome e também falando sobre a sua divindade, quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu já existia. E a Bíblia vai dizer que após Jesus falar sobre tudo isso, no capítulo de número 8, a Bíblia diz que Jesus vai em direção para Cafarnaum. E o texto sagrado vai dizer que, passando Jesus com os seus discípulos em caminho para Cafarnaum, o texto diz que Jesus viu exatamente junto com os seus discípulos um homem que era cego de nascença. A Bíblia não vai nos revelar o nome deste homem, mas a Bíblia vai dizer que ele era um homem cego de nascença. E a Bíblia diz que os discípulos, olhando para aquele homem, o texto sagrado vai dizer que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, porque naquela época existia uma falsa crença e eles acreditavam que uma pessoa, quando nascia com uma deficiência física, esta pessoa estava debaixo de uma maldição ou era consequência dos pecados de seus pais. E os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou? Este homem cego ou seus pais, para que ele nascesse com essa deficiência? E Jesus exatamente olha de uma forma diferente. E eu quero abrir um parêntese para dizer para todos nós aqui uma verdade bíblica que nós encontramos aqui no texto. A primeira verdade é que os discípulos olharam para o homem cego de nascença e viram nele pecado. É sempre assim. Sempre existirá pessoas que vão olhar para nós com um olhar diferente. Sempre vai existir pessoas que vai olhar com um olhar preconceituoso, olhar para os pecados que cometemos, para os erros que cometemos. Porém, o olhar de Jesus é diferente do olhar dos homens.
Jesus olha de uma forma totalmente diferente. Quando Jesus olha para o cego de nascença, o texto diz que Jesus olhou para ele e viu nele uma possibilidade de o nome de Deus ser glorificado. Jesus olhou para os discípulos e disse: nem ele pecou, nem seus pais também pecaram, mas este homem nasceu cego para que o nome de Deus fosse glorificado. Será que dá para você entender o que Jesus estava querendo dizer? Eu entendo com isso que Deus permitiu, na sua presciência, no seu conselho eterno, Deus permitiu que aquele homem nascesse cego, para que num futuro, e aquela era a hora, de o seu nome ser glorificado. Eu quero me dirigir esta palavra para você que pensa que tudo está perdido e que acabou-se tudo para você. Mas eu quero dizer para você, o nome de Deus será glorificado. Eu quero dizer para você que havia um propósito pelo qual aquele homem nasceu cego. E Jesus, como homem e também como Deus ali, ele revela este propósito e diz: esse homem não nasceu como fruto de um pecado. Essa deficiência não é consequência de um pecado, mas foi permissão de Deus para que o seu nome fosse glorificado. Existem coisas que Deus permite para ser exaltado na tua vida no futuro. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a falar e a dizer algumas verdades acerca da sua missão. E Jesus diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto eu posso, porque haverá noite. Noite fala de tempos difíceis, de tribulação, momentos que não há como eu fazer mais a obra de meu Pai. Jesus estava dizendo isso. E o texto sagrado vai dizer que Jesus disse: enquanto eu estou convosco, eu sou a luz do mundo. E a Bíblia diz que Jesus fez algo inusitado, algo que ninguém esperava naquela ocasião. E se fosse hoje, é claro, seria motivo de chacota, seria motivo de excluir Jesus da sinagoga e não deixar mais ele entrar, porque segundo a mentalidade de algumas pessoas iriam dizer: Jesus está trazendo ensinamentos errôneos, heresias, coisas que não é lícito. A Bíblia diz que Jesus faz algo inusitado. E a Bíblia diz que Jesus faz o seguinte: Jesus chama o cego para perto dele e Jesus cospe no chão. A Bíblia diz que quando Jesus cospe, Jesus pega aquela saliva e mistura com barro, e o texto sagrado diz que Jesus coloca aquela saliva, aquele lodo misturado com barro nos olhos do cego. E o texto vai dizer que Jesus dá uma ordem para aquele homem. Eu quero dizer para você que o milagre de Deus na sua vida está condicionado à obediência. Se você quiser um milagre da parte de Deus na sua vida, você tem que obedecer. Geralmente, a maioria dos milagres está condicionado à obediência. Se eu obedeço, eu recebo. Se eu não obedeço, eu não recebo. E Jesus, depois que coloca o lodo, aquela saliva no olho do cego, a Bíblia diz que Jesus diz para ele: vá ao tanque de Siloé, que significa o enviado. Lave, que você vai ver o que vai acontecer. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o homem foi. O interessante é que, segundo alguns estudiosos, dizem que aquele homem nasceu sem o globo ocular. Então Jesus, ele faz um milagre muito maior do que nós pensamos. Porque no momento que Jesus coloca o barro misturado com a saliva no olho do cego, Jesus estava usando a própria matéria para dar visão, para trazer à existência aquilo que não existia. E a Bíblia vai dizer que o homem foi, lavou-se, e quando ele tirou aquela lama, aquele lodo dos olhos,
a Bíblia diz que ele enxergou e voltou vendo e viu pela primeira vez. O texto vai dizer que muitas pessoas ficaram espantados e começaram a dizer uns para os outros: não é ele? Aquele que estava a mendigar, aquele cego? Parece com ele. Outro dizia: não é ele. Outro dizia: não parece com ele. Mas ele passou aqui agorinha e estava cego e agora está vendo. O que foi que aconteceu? É porque quem se encontra com Jesus tem a sua vida mudada. Quem se encontra com Jesus não é mais a mesma pessoa. E o texto diz que isso chegou, este grande milagre chegou aos ouvidos dos fariseus, dos religiosos da época, que não queriam acreditar em Jesus. E a Bíblia diz que os fariseus chamou este homem e fez perguntas para ele a respeito da cura. E ele disse: um homem chegou para mim e colocou lodo nos meus olhos, cuspiu e colocou nos meus olhos e mandou eu ir lavar no tanque, e lavei e voltei vendo. E aqueles homens não queriam acreditar que ele havia nascido cego. Chamou os seus pais, e os seus pais, com medo da represária, a Bíblia diz que os seus pais disse para os fariseus: pergunta a ele já é maior de idade, ele sabe o que é que vai responder. E mais uma vez voltaram para aquele homem e disseram: não é lícito curar ninguém no sábado. Como foi que isso te aconteceu? Ele disse: olha, eu não sei. Só sei que um homem chegou para mim e eu já disse a você o que foi que aconteceu. Aí a Bíblia diz que expulsaram aquele homem da sinagoga. A Bíblia diz que quando Jesus ouviu dizer que expulsaram ele da sinagoga, imediatamente Jesus se aproximou dele e disse: crês tu no Filho de Deus? Ele disse: creio. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. E o texto diz que ele se prostrou perante Jesus, adorou, e ele disse uma expressão muito importante para os fariseus. Ele disse: se ele que me curou é pecador, eu não sei, porque os discípulos estavam dizendo: ele é pecador, ele não pode fazer isto, nós não sabemos de onde ele é. E o texto diz que ele disse: olha, se ele é pecador, não sei. Uma coisa sei, que havendo eu sido cego, hoje eu vejo. Jesus ainda dá visão, Jesus ainda restaura, Jesus ainda abre olhos de cego. E Deus tem as suas formas de trabalhar, Ele tem as suas formas de fazer aquilo que lhe apraz. Jesus usou o mesmo método na vida de um homem que tinha dupla deficiência. Ele era gago e surdo. A Bíblia diz que Jesus chegou para este homem, o gago e surdo de Decápolis. Jesus colocou saliva na sua língua, tocou na sua língua, colocou os 2 dedos no ouvido dele e disse: Éfatá, abram-se. E naquele exato momento, aquele homem voltou a falar perfeitamente e os ouvidos deles foram desentapados, começou a ouvir normalmente. Jesus tem poder para operar milagre. Se fosse hoje, excluíam Jesus da sinagoga, expulsavam Jesus, não dá mais oportunidade a ele. Mas quem somos nós para compreendermos a forma que Deus trabalha? Deus trabalha da forma que Ele quer, no momento que Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Deus tem a sua multiforme maneira de agir e trabalhar. O homem, por ser limitado, nunca, jamais irá compreender o seu propósito, nem compreender as formas que Ele usa para realizar a sua vontade. Quantas vezes a gente pensa que Ele está na esquerda, Ele está na direita? Quantas vezes a gente pensa que Ele vem pela frente, Ele vem pela retaguarda? Quantas vezes a gente pensa que Ele vem por cima, Ele vem por baixo? Glória a Deus. Jesus tem as suas formas de trabalhar. Então não se preocupe que a qualquer momento Jesus vai entrar com providência
e vai dar vitória a você e vai mudar o cenário para a glória do seu nome. Deus em Cristo te abençoe, obrigado. E essa é mais uma reflexão de Deus para a sua vida.